Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar com a correção do português e linguagens, tá? Página 74 até a 76. Na última aula a gente conseguiu só ler aquele texto e não conseguimos conversar sobre as respostas, tá? Então não precisa pegar o livro porque eu já vou mostrar para vocês, já vou espelhar. O que eu preciso é que vocês peguem o caderno que vocês usam para responder, né, fazer as atividades desse livro, para a gente poder corrigir, certo? Eu gravei agora há pouco o vídeo dessa correção, tentando responder digitando, mas como vocês sabem, o português e linguagens não tem espaço para resposta, né? E aí eu teria que abrir um arquivo para colocar essas respostas lá. Eu acredito que ia ficar confuso para vocês e ia tomar muito tempo de vídeo. Então eu decidi utilizar o livro do professor para a gente fazer essa correção. Obviamente que vocês não precisam colocar igual o que está no livro do professor. A gente vai conversar sobre as questões e qual seria a resposta ideal. E aí cada um vai ter a sua resposta, né? Então, deixa eu diminuir aqui para a gente ir para a correção do livro. Pronto. Página 74, eu tenho aqui esse texto que a gente já leu. Vou aumentar. Pronto. A rua Roberto Simonsen tem 2 quarteirões, mas contém a história de uma cidade inteira. A via que começa no pátio do colégio, berço de São Paulo, foi uma das primeiras da cidade. E depois do apogeu de receber um príncipe regente, o primeiro correio da cidade e o cartório de número 1 passou por um processo de declínio a partir de 1970. Então, tudo isso aconteceu numa rua, numa via de 2 quarteirões, certo? Então, o que aconteceu aqui? Foi uma das primeiras cidades, depois recebeu um príncipe regente. Nossa, vai ficar torto. Espera aí. Aqui. Isso. Recebeu um príncipe regente. O primeiro correio da cidade. São Paulo, tá? A via fica em São Paulo. E o cartório número 1. Então, tudo isso aconteceu nessa ruazinha de 2 quarteirões só. E começou a declinar em 1970. Vamos ver por que essa rua começou a declinar. Imóveis foram abandonados ou caíram para dar lugar a estacionamentos para quem ia fazer negócios na Praça da Sé, a passos de distância. Ainda há muitas vagas, são 7 garagens em um quarteirão de menos 50 metros. Mas existe mudança por trás das paredes de casas, que estavam esvaziadas ou em situação irregular. Surgiram ali, nos últimos meses, em um set cinematográfico, um salão com bailes imperiais, uma galeria de arte e um dos maiores acervos de moda do Brasil. Então, uma rua tão importante, boa parte dela se transformou em estacionamentos. Bom, claro que tiveram outras coisas, né, como os bailes e tal, galerias e acervos de moda. Mas o que o texto aqui principalmente quer dizer é que uma rua que contém tanta história simplesmente perdeu seu significado para estacionamentos, certo? Então vamos para as questões. O texto lido foi extraído de uma reportagem. Deduza pelo contexto qual é o assunto central dessa reportagem. Eu vou voltar aqui para a gente poder discutir. Qual é o assunto? Justamente falar de uma cidade que tem um peso histórico, né, para São Paulo e que simplesmente perdeu sua identidade, né? Vamos ver aqui o que o livro do professor nos sugere como resposta. As mudanças sofridas por uma rua histórica de São Paulo localizada no centro da cidade. Vocês podem colocar tanto uma resposta como outra, tá? Aqui, verde.
Vocês precisam copiar agora, tá? Então, a reportagem ela vai falar sobre uma rua muito importante que foi mudada, que perdeu a sua identidade. Bom, e pronto, certo? Se vocês quiserem pausar o vídeo para poder copiar, tá valendo, ok? Vamos para a segunda questão. Explique. Segunda questão não, item B. Explique com base no texto a afirmação. Tem 2 quarteirões, mas contém a história de uma cidade inteira. Contém 2 quarteirões, mas contém a história de uma cidade inteira. Isso significa o quê? Que essa única rua recebeu ou aconteceram muitas coisas importantes nela, né? Então, dá uma olhada aqui na resposta bonitinha para que vocês possam colocar aí no caderno, tá? Então, ao contrapor o tamanho pequeno da rua, apenas 2 quarteirões, a história de uma cidade inteira, o texto ressalta a importância histórica de uma das primeiras cidades, uma das primeiras ruas da cidade, São Paulo, uma vez que ela foi cenário de acontecimentos importantes e endereço de construções consagradas, como o primeiro cartório, primeiro correio, etc., passou por um período de decadência e vem atualmente sendo revitalizada. Então, o que é que aconteceu com essa rua? Recebeu um príncipe, a gente, a princípio, recebeu um cartório, recebeu o primeiro correio, então uma rua com importância histórica para São Paulo. Por um momento foi devastada, né, para tomar no lugar estacionamentos, né, cujo valor histórico é quase zero. E agora vem passando por revitalização, né? No final do texto, nós vamos ver a reportagem citando, né, que nos últimos meses recebeu um set cinematográfico, um baile, um salão com bailes imperiais, uma galeria de arte, um dos maiores acervos de moda do Brasil, tá? Então, com isso tudo que eu falei, mais a nossa resposta aqui sugerida, vocês construam aí a resposta para o item B da primeira questão. Bom, essa correção, pessoal, vocês vão me enviar pelo Classroom. Acabando essa aula, chegando em casa, batam a foto e me enviem pelo Classroom lá, justamente na aba onde tem Português e Linguagens, páginas 74 e 76. Né? Enviem a correção. Vamos para a segunda. Que vamos. Se estiver muito rápido, vocês vão pausando aí o vídeo, tá? E vão respondendo. Considere esta frase do texto: imóveis foram abandonados ou caíram para dar lugar a estacionamento. A propósito das formas verbais utilizadas na frase, levante hipótese, porque o agente dessa forma verbal não foi explicitado. É o que? Vou explicar. Calma. Imóveis foram abandonados ou caíram para dar lugar a estacionamentos. O que a questão quer saber é quem foi que abandonou esses imóveis. E se eles caíram, alguém derrubou. Quem foi que derrubou? Dá para saber? Não, nós não temos informação específica de alguém que tenha abandonado o imóvel, de alguém que tenha derrubado as construções que estavam ali. Sabemos que são seres humanos, ó, muito provavelmente, né? Mas o texto não deixa a gente saber se foram humanos, alienígenas, animais, vegetais, enfim.
O texto não dá margem. Por quê? Por que não diz quem foi que abandonou e quem foi que derrubou? Simplesmente por não ser o objetivo da reportagem. A reportagem quer mostrar o valor histórico dessa rua, falar da sua história, falar do que aconteceu com ela e do que vem acontecendo, tá? Esse é o objetivo da reportagem. Então, se esse é o objetivo, fatos como quem abandonou os imóveis ou quem derrubou, não importa, tá bom? Então vamos ver aqui nossa resposta aí, sugerida pelo livro, tá? Porque a identificação de quem abandonou os imóveis não interessa para o objetivo da reportagem. Foi basicamente isso que eu falei. Peraí. Então, vocês vão copiar isso aqui, tá? Ok? Item B. No contexto, qual é o sentido da forma verbal caíram? Levante hipóteses. Por que foi utilizada essa forma verbal? Gente, um imóvel cai. Ele cai. Ele vem correndo assim e ele cai. Por que foi usado cair? Né? Justamente aqui é uma linguagem figurada para dramatizar a questão da demolição. Então, os prédios, eles são demolidos, né? Eles são derrubados. Eles não caem por eles mesmos. Tá aqui, né? Algo provoca, nem que seja uma estrutura, enfim. Mas cair não seria bem a palavra, foi usado como sentido figurado. Qual a sugestão de resposta aqui que nós temos? O sentido de ir ao chão, desmoronar, ser demolido, né? Então esse é o sentido da palavra cair. Essa forma verbal foi utilizada porque a reportagem não tinha interesse em determinar como os imóveis foram ao chão, nem quem foi responsável por essa queda, tá? Ok, perfeito. Aqui é a resposta. Item B da segunda. E... Opa. Pronto. Aqui. Pronto? Vamos lá. 3. Elimine o ou e desmembre a frase em duas, empregando uma das formas verbais em cada frase. Vamos lá. Imóveis foram abandonados ou caíram para dar lugar a estacionamento. Se eu tirar o ou, fica assim, ó. Imóveis foram abandonados, caíram para dar lugar a estacionamentos. Essa primeira oração aqui, ela faz sentido, ela tá ok, tá? Mas essa aqui sem o ou, se eu tampar ela toda, eu vou até riscar. Caíram para dar lugar. Caíram o quê? Caíram quem? Né? Se eu retirar. Então, como é que eu desmembraria? Primeira frase, óbvio. Tá aqui em azul, tá? Imóveis foram abandonados. E aí eu vou tirar o ou aqui, tá? Então, aqui é o 1. Imóveis, eu repito a palavra imóveis. Caíram para dar lugar a estacionamentos. Aí eu teria o 2 aqui, tá? É aqui, número 2. Beleza? Deve ter aqui a resposta bem bonitinha. Vamos ver. Aqui, ó. Imóveis foram abandonados para dar lugar a estacionamento. Imóveis caíram para dar lugar a estacionamentos. Bota uma barrinha aqui entre as duas respostas. Ok? Acho que mesmo mostrando a resposta para vocês, eu acredito que esse vídeo aqui vai ter parte 1 e parte 2. Vai ficar longo, tá? Pronto? Show. Vamos lá. 4. Em relação às frases que você escreveu na questão anterior, indique qual delas está na voz ativa e qual está na voz passiva. Então, bora analisar aqui. Vamos analisar que isso daqui vai cair muito na prova, tá? Imóveis foram abandonados é o verbo. Para dar lugar a estacionamentos. E aqui imóveis caíram, né? Imóveis foram abandonados. Quem foram abandonados? Imóveis. Então aqui eu tenho um sujeito.
É o sujeito que está abandonando ou é o sujeito que está sendo abandonado? O sujeito está sendo abandonado. Então, esse sujeito aqui é um sujeito paciente. O sujeito paciente. Voz passiva. Imóveis caíram. Os imóveis praticaram a ação de cair. Sujeito. Então, aqui eu tenho um sujeito. Eu tenho um sujeito aqui ativo. Eu tenho uma voz ativa. Vamos para a questão. A primeira está na voz passiva, como eu falei para vocês. Sujeito passivo. Foram abandonados. E a segunda está na voz ativa. É a resposta do item A, tá? Ao passar a frase que está na voz ativa para a voz passiva, seria possível manter o mesmo verbo utilizando a construção ativa? Justifique sua resposta e proponha uma nova redação. Então, ele quer aí que a gente passe a que está ativa para passiva. Então, imóveis caíram. Imóveis caíram. Vamos trabalhar só com essa ideia. Teria como será que se a gente colocasse imóveis foram caídos, faz sentido? Imóveis foram caídos? Não, né? Não faz sentido nenhum. Imóveis foram caídos. Talvez o adequado seria imóveis foram derrubados, imóveis foram demolidos. Então eu tenho que tirar aí o verbo cair para inserir um outro verbo, que seria derrubar, demolir e por aí vai. Tá bom? Então vamos lá. Então a resposta aqui, foram caídos, não, né? Pois não tem sentido a expressão foram caídos. Há possibilidades variadas de redação, entre elas foram demolidos e foram derrubados. Ok? Então essa aí é a resposta do item B da segunda questão. Bom? Continuar, tá? Qualquer coisa vocês vão pausando. Discuta com seus colegas e o professor. Que efeito de sentido foi criado com o emprego das formas verbais e das vozes verbais utilizadas na frase, tá? Por que que um é foram abandonados e o outro é caíram? Por que que uma está na voz ativa e a outra está na voz passiva? Hum? Por que será que foi construído dessa forma? Porque o ato de abandonar, né? Geralmente no texto em que se fala sobre uma rua, eu preciso chamar a atenção para aquilo que constrói a rua, que no caso seriam os imóveis, as casas, né? Então, de uma forma que os imóveis ficassem sempre em evidência na frase, na ação de abandonar, o imóvel não abandona ninguém, né? Então, ele é abandonado. Então, por isso que houve, para o verbo abandonar, a questão da voz passiva, porque o autor queria chamar a atenção para os imóveis e ao mesmo tempo falar sobre o abandono. Como os imóveis não abandonam ninguém, sim, as pessoas abandonam o imóvel, a frase teve que ficar na voz passiva. Então, os imóveis foram abandonados. Sofreram a ação do abandono. Imóveis caíram, também querendo chamar a atenção para o imóvel, mas aí o verbo cair já pode aí muito bem expressar uma ação própria do imóvel. O imóvel pode cair, né? Enfim, vamos ver aqui qual é a sugestão do livro. Ao utilizar a forma verbal passiva foram abandonados sem identificar o agente, o texto minimiza o ato do abandono, por não ser esse o foco. Com a forma verbal caíram, o sentido que de fato ocorreu também é atenuado, pois é dado a entender que os imóveis foram ao chão sozinhos, sem que houvesse um responsável por demoli-los. Vocês podem responder também dessa forma. No sentido de amenizar as coisas que aconteceram na rua, né? Sem dar ênfase para quem abandonou
ou atenuando a situação. Atenuar é deixar mais leve, certo? O fato dos prédios terem caído, terem ido ao chão. Então, vocês podem tanto utilizar a resposta que também o autor quer chamar atenção para os imóveis. Se não quisesse, a frase não começaria com a palavra imóveis, como também uma forma de amenizar, certo? Ou de tirar o foco, né? De mudar o foco, dar foco àquilo que é importante. Vamos para a quinta questão. Releia a seguinte frase do texto. Surgiram ali nos últimos meses um set cinematográfico, um salão de bailes imperiais, uma galeria de arte e um dos maiores acervos de moda do Brasil. A. Identifique e classifique o sujeito e o predicado das orações que constituem a frase e conclua o que chama a atenção na ordem dos termos da oração. Tá, vamos lá. Primeira coisa, quando eu vou cobrir sujeito e predicado, é marcar os verbos. Então, surgiram é um verbo. Surgiram ali, nos últimos meses, um sétimo, um salão, só tem esse, né? Enfim, só tem esse verbo. O que a questão está querendo chamar a atenção é o seguinte: eu já falei para vocês sobre a ordem canônima das frases. Sujeito, primeiro, mais o verbo, mais o complemento. E aqui, nessa construção aqui, nesse período, o sujeito ele não está em primeiro lugar. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois... Por quê? Porque quem surgiram, pessoal? Um set cinematográfico é o sujeito 1. Um salão com bailes imperiais é o núcleo do sujeito 2. Aliás, é o núcleo 2. Só tem um sujeito. Deixa eu consertar isso aqui. Deixa eu apagar. Como apaga? Pronto. Deixa eu ajeitar, tá, gente? Então, quem surgiram? Um set cinematográfico, um salão com bailes imperiais, uma galeria de artes, um dos maiores acervos de moda do Brasil. Isso tudo aqui é o sujeito, com vários núcleos. Então, tem o núcleo 1, que é o set cinematográfico, o núcleo 2, que é o salão, a galeria, que é o núcleo 3, e o acervo de moda, que é o núcleo 4. Então, um sujeito com 4 núcleos, é um sujeito composto. A gente já trabalhou essa ideia. O que a questão quer saber é por que esse sujeito não está no começo da frase, né? Porque ele poderia ter escrito assim, ó. Isso aqui é o verbo, e isso daqui, gente, é o complemento, ó. Certo? Ali nos últimos meses. A questão quer saber por que o sujeito não veio na frente dessa forma. Um set cinematográfico, um salão com bailes imperiais, uma galeria de artes, um dos maiores acervos de moda do Brasil, surgiram ali nos últimos meses. Por que essa ordem ela foi alterada? Geralmente, quando a ordem do sujeito é alterada, isso significa que eu quero chamar a atenção de um dos termos, certo? Não existe uma mudança nessa ordem, tá? de canônima, né? Que é primeiro sujeito, verbo e complemento, sem uma intenção de chamar a atenção, tá? E aí, dependendo da forma como se escreve, se eu colocar o sujeito primeiro, eu vou chamar a atenção para o sujeito. Se eu colocar o predicado depois, eu vou chamar menos atenção, tá? Então, vamos aqui para a nossa resposta ideal, tá? Sujeito composto. Um set, um salão com bailes imperiais, uma galeria de arte e um dos maiores acervos de moda do Brasil. Predicado verbal, transitivo direto, surgiram ali nos últimos meses. O que se chama atenção na ordem dos termos da oração é o sujeito pós-posto ao predicado.
Como vocês ainda não viram predicado verbal nem verbo transitivo direto, simplesmente respondam isso aqui no final. Eu falei para vocês, a intenção do autor dessa frase em colocar o sujeito pós-posto, ou seja, depois do verbo, é chamar a atenção. Vocês podem colocar aí na resposta de vocês. O que chama a atenção da ordem dos termos da oração é o sujeito pós-posto ao predicado. Ok? Vamos lá. Levante hipótese. Qual é o efeito de sentido criado pela utilização na frase da forma verbal surgiram? Surgiram. Surgiram é diferente de foram criados, né? Quando eu digo assim, ali nos últimos meses foram criados um set cinematográfico, blá, 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 blá. Mesmo sem dizer quem que criou, eu estou dando a entender que alguém foi responsável por aquilo. Quando eu digo surgir, surgiu. É como se eu tivesse tirando completamente o foco do responsável pelo aparecimento, digamos assim, desses sets cinematográficos, desse salão, tá? Vamos ver aqui a resposta sugerida. O de que não há pessoas ou instituições responsáveis pela construção e transformação desses prédios. É como se eles tivessem se erguidos por eles mesmos, tá? Então essa aqui seria a resposta para vocês colocarem aí no item B da quinta, tá bom? Ok? Vamos lá. Reescreva a frase trocando o verbo surgir pelo verbo construir. Faça as alterações necessárias empregando da seguinte forma aí, ó, voz ativa e a ordem do sujeito mais predicado, ou seja, o sujeito tem que vir primeiro e tem que estar na voz ativa, certo? Como é que ficaria na voz ativa se eu trocasse surgir por construir, tá? Eu poderia colocar indivíduos construíram. Indivíduos aí seria seria um sujeito, seria o sujeito e o sujeito estaria em primeiro lugar, ó. Indivíduos construíram. Aí vocês colocam um set cinematográfico, um salão, e por último botam ali nos últimos meses, certo? Vamos ver aqui a resposta sugerida. Algumas pessoas. Ixi, que sujeito grande. Não precisa disso não. Ó, em vez de botar algumas pessoas na resta. Não. Em vez disso tudo aqui, ó. Em vez disso tudo aqui, a região e tal, não sei o quê. Basta colocar indivíduos, pessoas. Troca isso tudo aqui por pessoas, tá? Indivíduos construíram ali, nos últimos meses, um set cinematográfico, por aí vai, tá? Desde que venha o sujeito primeiro, esse sujeito pratique a ação que está expressa pelo verbo e depois venha o complemento, tá? Item, aliás, próximo ponto, né? A voz passiva analítica e possíveis agentes da ação verbal. A voz passiva analítica é aquela que não vai ter o si, tá? Então, a gente colocaria um set cinematográfico, o sujeitão, né? Na frente. Foram construídos, olha aqui, ó. A voz passiva analítica tá aqui, ó. Voz passiva analítica. Foram construídos ali nos últimos meses por algumas pessoas. E aqui virou agente da passiva. Certo? Então, vocês, a resposta de vocês começam aqui.
E terminou aqui. Tá bom? Isso aqui não interessa. Isso aqui é só para encher linguiça. Ok? E por último, a voz passiva sintética, conforme o modelo indicado pela gramática normativa. A voz passiva sintética tem a presença do se. Então, eu pego o verbo construíram-se, tem que estar no plural, tá? E o se, como eu falei na aula de vocês, construíram-se ali nos últimos meses, um set cinematográfico. E o sujeitão todinho. Então, começa aqui e termina aqui, tá? Eu não sei se tá pronto. Agora eu acho que tá visível. Ok, ok. Continuando, tá, gente? Última página, faltam só 2 questões, certo? Então vamos ler aqui a tirinha. Vou aumentar aqui. A minha casa será construída com a opinião de todos os internautas, certo? Que acontece muito hoje em dia, né? Toda influência constrói de muitos deles, né? Verdadeiras mansões por meio da opinião dos internautas, né? Porque quando eles dão like, eles ajudam e quando dão dislike também. Então, basicamente, eles vão sempre ganhar engajamento, independente da opinião dos internautas sobre ele. Um projeto coletivo e democrático. Estou louco para ver o final do desenho. Vamos analisar aqui, primeiramente, porque eu já sei que as questões muito provavelmente vão cobrar voz ativa, voz passiva. Então vamos analisar essas frases aqui, tá? Minha casa será construída. Será construída é o verbo, tá? Quem será construída? Minha casa. Mas essa minha casa, ela está praticando a ação de construir ou ela está recebendo a ação de ser construída? Ela está recebendo a ação de ser construída. Então eu tenho aqui um sujeito paciente. Se eu tenho um sujeito paciente, essa frase é uma voz, está na voz passiva analítica. Por que é analítica? Porque não tem aquele se lá junto do verbo. Construíram-se, como a gente acabou de ver no vídeo passado, tá? Com a opinião dos internautas, certo? Você pode me perguntar, Miss, esse com a opinião aqui dos internautas é o agente da passiva? Agente da passiva? Não. Porque aqui na oração não mostra que a opinião vai construir a casa, e sim a maneira como ela vai ser construída. Então, esse com a opinião dos internautas não é agente da passiva. Seria agente da passiva se fosse assim, ó, minha casa será construída pelos internautas. Aí os internautas estariam fazendo uma construção de um sujeito paciente, né, dentro da voz passiva. Logo, internauta seria considerado agente da passiva, mas nesse caso não é, tá? Então vamos para as questões. Primeiro quadrinho da tira, a personagem informa o plano que tem para a construção de sua casa. Qual é o plano da personagem? Gente, essas questões de interpretação de texto, elas são um pouco óbvias, então vou focar nas questões de gramática, tá? Em qual voz essa fala da personagem foi estruturada? A gente acabou de ver que foi na voz passiva analítica, tá? Voz passiva analítica. Item C. Por que o termo com a opinião de todos os internautas não pode ser considerado agente da passiva? Expliquei lá, né? Porque indica, ó, como a casa será construída e não quem é que vai construir. A opinião não é um agente. É a forma como é que ela vai ser construída, tá? Por quem ela será construída já é outra história, tá bom? Entender. Tendo em vista o contexto da tira, levante hipótese. Qual poderia ser o agente da passiva na fala da personagem? Justifique sua resposta. Como eu falei para vocês, pode ser dentro da construção de uma casa, pode entrar pedreiros, engenheiros, uma construtora, uma firma.
internautas, dependendo do contexto, né? Apesar deles não terem especialidade para construir casas, mas se fosse na linguagem figurada, poderia ser, né? Mas aí vamos ver aqui a resposta sugerida. Possibilidades variadas de resposta. Por mim, por meus funcionários, pela construtora, pelo empreiteiro, pelo pedreiro, pelo agente de obra, pelo mestre de obra, pelo internauta, pelos internautas, sei lá, pelo meu tio, pela minha tia. Por aí vai, certo? Quero que vocês lembrem que sempre que tiver esse por aqui na voz passiva, ou pela, ou pelo, muito provavelmente eu estou introduzindo um agente da passiva, que é aquele termo que vai agir dentro da voz passiva, certo? O segundo quadrinho sugere um tipo de expectativa da personagem. De que tipo é essa expectativa e por quê? Vamos ver aqui no segundo quadrinho, ela diz: um projeto coletivo e democrático. Estou louco para ver o desenho final. Então, tá ansioso, né? Tá o quê? Otimista, positivo, certo? Última questão. O terceiro quadrinho mostra o projeto que resultou das sugestões dadas pelos internautas. Levante hipóteses. O desenho que espelha o projeto da casa corresponde à expectativa da personagem? Justifique sua resposta. Aqui é o projeto final. Seria legal morar numa casa assim? Não, né? O sol dentro da casa, a árvore no teto. Menino. Então, resposta ideal, provavelmente não, porque o desenho é infantil, né? Diferente daqueles projetos de arquitetura de casas e tal. Item B. O que esse desenho revela sobre os internautas que participaram da concepção do projeto? Que os internautas são como crianças, isso é, têm uma mentalidade infantil e imatura. C e última. Conclua de que forma o terceiro quadril contribui para a construção do humor da tira. Gente, eu não vou nem para a resposta do livro porque ela é imensa, né? Basta vocês falarem que o personagem, a princípio, planeja viver, tem a expectativa de viver em uma mansão e ao final ele se depara com um desenho infantil que não daria para viver dentro das nossas possibilidades reais, dentro do plano real. Ok? Então, qualquer coisa vocês pausem aí. Ao terminarem essa correção, vocês vão me enviar, bater a foto e vão me enviar lá pelo Classroom na mesma postagem dessa tarefa, na agenda dessa tarefa, tá? Vocês vão ficar com acesso a esse link dessa correção, assim como de todas as aulas que vocês vão assistir lá no nosso canal Aula de Português Sandbox. Qualquer coisa vocês me pedem um link pelo grupo, tá? Que eu coloco lá. Se vocês precisarem responder alguma coisa em casa ainda, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.